Bem-vinda ao Camadas e Neuroses, Caroline Sardá. Eu gostaria que você me dissesse como você está se sentindo. Muito confortável, muito animada. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu gostaria de saber quando que você descobriu o que você gostaria de fazer, né? E qual caminho seguir para alcançar seus sonhos, objetivos. Sendo bem honesta, foi ao longo da vida, assim. Eu não tinha muito bem definido que eu seria uma ativista, militante, como eu sou atualmente. Foi um processo ao longo da minha vida que eu fui descobrindo o meu propósito à medida que eu mesma dava esse propósito, sabe? Eu sempre, desde muito jovem, tinha um questionamento na minha cabeça de qual que era o sentido da vida, por que eu tava aqui, qual que era o meu propósito, qual que era a minha missão. Sempre pensando, tipo, não pode ser só isso, sabe? Eu não posso ser só uma pessoa vivendo no mundo, ou a minha vida só ser uma profissão, ser só um trabalho. E desde muito jovem eu sempre me conectei muito com movimentos sociais, com pautas sociais, e foi uma coisa que foi surgindo, assim, num processo mesmo, que eu fui me encontrando nesse caminho, e a partir disso eu fui definindo o meu propósito e me encontrando realmente no que eu quero ser, e também no que eu planejo pro futuro pra mim, sabe? Sim, um trabalho além do sustento, né? Exato, porque geralmente a gente pensa nisso, né, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, os nossos pais acabam direcionando muita gente pra isso, né, tipo, você tem que pensar numa profissão, você tem que ser alguém na vida, e tipo, esse ser alguém acaba às vezes se limitando muito a uma profissão, né, então tipo, quando eu era criança era muito você vai ser médica, você vai ser advogada, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou você não vai ser essas determinadas profissões, mas nunca era tipo, quem eu vou ser realmente, sabe? Sim. Além de uma profissão, além de um trabalho, o que eu quero pro mundo, o que eu quero pra mim, quem eu quero ser a pessoa desse mundo. E isso eu fui me encontrando, sabe? Ao longo da vida, eu fui me conhecendo e também, à medida que eu fui vivendo, tendo vivências diferentes com outras pessoas, outros estados, outras culturas, eu fui tendo mais vontade, mais desejo mesmo por participar da transformação social. Então, tipo, foi uma coisa que foi realmente me levando para esse caminho mais político por conta realmente da minha vivência ser muito política, né? Muito conectada a movimentos feministas, direitos das mulheres, direitos das minorias. E isso acabou realmente me trazendo muito para esse lado mais político mesmo. Algo que eu que venho da publicidade e propaganda acabo me distanciando um pouco por conta da profissão, né? Então, a minha vida acabou se tornando mais o meu... na verdade, o meu trabalho é minha vida e minha vida é meu trabalho, que é ser essa pessoa política, ativista e que conecta basicamente muitos pontos da minha vida com a transformação social, com a busca da transformação social. Sim, e você tem feito um excelente trabalho, eu adoro teus vídeos, cara. Obrigada, eu fico muito feliz de ouvir isso. É didático, é esclarecedor, assim, é muito bacana. E a simplicidade com que você faz eles, né? A intenção é essa, na verdade, é sempre tentar chegar no máximo de pessoas possível, sabe? Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tinha pedido uma entrega e o entregador me encontrou, assim, na hora que eu desci na portaria, e ele me viu assim, você não é a menina dos vídeos, né? Porque eu tava com camiseta de banda, com óculos e tal. E ele, eu te conheço, você não é a menina dos vídeos? Eu falei, sou eu mesmo. E esses dias até uma seguidora minha mandou um print da avó dela falando que tava compartilhando um vídeo meu. E eu pensei, cara, que legal, sabe? Eu tô chegando em muitas pessoas, até os mais velhos, sabe? Estão me escutando, estão tendo essa oportunidade, dando essa oportunidade, na verdade, de me escutar. E eu tô sendo ouvida, eu acho isso muito legal. E também a responsabilidade que vem com tudo isso, né? De você ter influência, de você conseguir se conectar e comunicar com todo mundo. Tem muita responsabilidade por trás disso. Sim. Tem muita cobrança interna também de tentar sempre ser o mais transparente, o mais verdadeira, o mais leal com os meus objetivos, com os meus propósitos, que é realmente... democratizar o conhecimento para as pessoas, para que elas tenham senso crítico, que elas desenvolvam consciência crítica, que elas entendam política, que elas não achem que política é algo chato, ou que é algo feito de 4 em 4 anos, que é algo da vida delas mesmo. Então eu sempre tento criar conteúdos onde eu esteja conversando com a pessoa e explicando para ela olho no olho, não aquele negócio de eu acima da pessoa, né? Tanto que o ângulo da minha câmera, ela é de cima para baixo, porque eu quero me colocar abaixo daquela pessoa, não acima dela. Eu quero que ela
me escute de onde ela está e não que ela me escute de cima, digamos assim. Caraca, muito bacana essa ideia. Qual é a habilidade ou característica dos seus pais que você admira e percebe que tem influenciado ou gostaria que influenciasse em quem você é hoje? Olha, eu acho que do meu pai, assim, que eu admiro nele, é o lado da coragem. Meu pai é um homem muito corajoso. De não ter medo das coisas que ele vai fazer e tudo mais. E isso eu trouxe muito pra mim, tanto que até quando eu vou em debates, quando eu tô em confrontos com pessoas que têm um pensamento oposto ao meu, eu lembro muito do meu pai, sabe? Do jeito de ser, de como agir naquela situação, que tem uma pessoa que pensa diferente, a forma corajosa que ele sempre se posicionou e que ele sempre defendeu muito os pensamentos dele. E da minha mãe, eu acho que é muito a sabedoria. Assim, a minha mãe, ela já é falecida, ela faleceu na pandemia, mas foi com ela que eu aprendi a ter paixão por leitura, por buscar o saber, por buscar o conhecimento. Minha mãe era professora, né? Ela era efetiva do Estado, orientadora de escola pública, e ela sempre trouxe pra mim muito esse desejo pela leitura, pelo conhecimento, pelo saber. Tanto que tem uma frase que minha mãe fala, que eu acho muito legal, assim, que eu guardo no coração, que é: podem te tirar tudo, podem te tirar casa, carro, todos os bens materiais eles podem te tirar, né, dentro do sistema assim que a gente vive, mas o conhecimento é a única coisa que ninguém pode te tirar. Assim, você fazer uma faculdade, você estudar, você ler um livro, você acompanhar as notícias, você acompanhar as informações, você trocar com outras pessoas conhecimento de cultura, de religião, de espiritualidade. Conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai te tirar, né? Tá ali armazenado e ninguém pode roubar de você, ninguém pode te tirar. E você também não pode perder, assim, tipo, na vida, digamos. Então, ela sempre falou isso pra mim, é algo que eu guardo muito. A sabedoria da minha mãe e a coragem do meu pai. E o conhecimento liberta, né? Exato. É algo que eu trago, assim, muito pra mim. Porque conhecimento é muito empoderador, né? Quando a gente tem acesso à informação sobre diversos temas, como eu falo muito que é a política, por exemplo, você não se deixa ser levado pelas lideranças, pelos poderosos, pelas elites, né? Pelas elites políticas. Você tem senso crítico para questionar as coisas porque você sabe sobre aquilo, né? E não acaba deixando com que esses líderes dominem o seu pensamento e controlem a sua consciência. Sim, muito legal. Poderia me dizer qual foi a primeira vez que você fez algo para conseguir aprovação ou desaprovação? Para conseguir aprovação? Olha, é bem interessante essa pergunta, até porque, assim, eu sou bailarina. Então, a maior parte da minha vida foi buscando aprovação dentro dos palcos de balé. Então, já pequenininha, eu já quis aprovação dos meus pais, de campeonatos, das pessoas, nos palcos do balé. Então, já tinha aquela pressão de eu preciso ser perfeita, eu preciso ser uma grande bailarina. Eu pensei já, quando eu era mais jovem, assim, de ir pra Bolshoi, eu já participei de campeonatos de dança em Joinville, né, em Bento Gonçalves. E sempre me impressionei muito em relação a isso, né, dessa aprovação. Mas é algo que eu carrego um pouco a vida inteira, né, até algo que eu trabalho com a minha psicanalista, até que a gente trabalha muito questão de autoestima e aprovação. Porque até hoje eu tenho um pouco disso, sabe, desde a época lá do balé, que eu queria ser aprovada tanto por nota, né, de ganhar uma medalha por você ser uma ótima bailarina, ou de você ser colocada lá na frente por você ser uma boa bailarina, ou dos meus pais verem isso, né, que eu era uma boa bailarina. Tem esse lado que eu trago até hoje, tipo, na criação de conteúdo mesmo, de todo mundo aprovar o meu conteúdo. Então eu trago até hoje esse lado de tipo, poxa, eu quero que todo mundo goste. Então pra mim, quando tem um hater, quando tem uma pessoa discordando, mesmo que eu concorde que tem que discordar, porque isso é senso crítico, né? Eu tô aguçando senso crítico na galera. Você fica com aquele negócio tipo, poxa, não aprovei todo mundo, sabe? Nem todo mundo me aprovou. Então eu trago ainda um pouquinho isso da infância, da época de bailarina, mas é porque a gente se cobra muito enquanto bailarina, né? De ser perfeita, de estar sempre na postura, de dançar corretamente, de fazer os passos corretamente, da coreografia no tempo certo. Tem toda uma cobrança no próprio balé. Então, foi muito durante esse período aí que eu tive uma grande cobrança na minha vida, que eu trago até um pouquinho até hoje para a criação de conteúdo também. Existe essa busca do olhar do outro, né? E agora você já tá no concordamos em discordar.
Exato, exato. Agora eu tô nessa fase, assim, porque antes também, quando eu comecei a criar conteúdo ali em 2020, eu tinha muito mais esse desejo por aprovação. E não só, assim, de pessoas que pensam o mesmo que eu, mas pessoas que discordam de mim, pessoas de pensamentos ideológicos completamente diferentes. Lá no começo, em 2020, eu queria que essas pessoas gostassem, sabe? Hoje já não tanto, hoje eu já tenho um lado assim, gostou, não gostou, que pena, sabe? Porque acaba que se você vive a sua vida querendo a aprovação de todo mundo, às vezes você não vai ter aprovação de ninguém, né? Sim. E quando você tá, assim, num encontro que alguém fala algo que vai muito contra aquilo que você acredita, isso mata seu interesse pela pessoa? Olha, depende, assim. Você diz no sentido de sair com pessoas em dates, amigos, ou como assim? Tanto relacionamento afetivo, mas também, assim, do seu círculo de amizades, né? São todos muito semelhantes, e tem pessoas que, sei lá, a gente se gosta, mas a gente concorda em discordar em alguns assuntos. Como que é? Olha, a maioria é concordante, assim. Não que eu não seja uma pessoa que teria amizade ou me relacionaria com alguém que não pensa como eu, né? Que não faria amizade com alguém assim. Mas a maioria acaba sendo por conhecer em manifestação, conhecer no trabalho, criar um vínculo, assim, saiu do meu relacionamento ou coisa desse sentido, mas é difícil eu ter amizades ou ter aproximações com pessoas que divergem muito de mim. A maioria são pessoas que convergem, que têm opiniões semelhantes, que até discordem em algumas coisas, que eu acho muito bom que a gente discorde, porque assim eu também aguço meu senso crítico também. Mas a grande maioria, assim, concorda. São pessoas que têm mais proximidade com o que eu penso também. Na adolescência você se esforçou para ser notada ou para não ser notada? Chamar atenção para si? Qual que foi seu estilo de música, de roupa? Nossa, na minha adolescência eu fui muito uma pessoa que não queria ser vista. Totalmente. Eu era muito focada no vestibular. Eu queria medicina naquela época. Meus pais tinham muito esse lado de, como a gente falou no comecinho, né? De tipo, você vai fazer uma medicina, ou você vai ser advogada e tal. Então eu era uma pessoa muito focada em passar no vestibular. Então eu não era alguém que chamava muita atenção dentro de sala de aula. Não era alguém que chamava muita atenção no colégio. Eu tentava buscar chamar mais atenção pelas minhas notas mesmo. Mas assim, em sala eu era mais fechada, mais na minha, não tinha muitos amigos, né? Tipo, o grupinho era aquela galera mais excluída que era CDF, digamos assim, galera que queria passar em medicina, que tinha interesses parecidos, né? Objetivos de tipo, a gente não saía pra dar rolê, não saía pra beber, essas coisas assim. Eu não tive essa fase muito ali nos meus 15, 16 anos. Foi mais depois mesmo, quando eu já tinha saído do colégio, que eu comecei a sair realmente, embalada, coisas nesse sentido. Mas antes eu era muito mais introspectiva, mais fechada. Eu lia 3 livros por mês. Tipo, eu ia toda semana com a minha mãe na biblioteca e a gente pegava vários livros, assim, semanal, porque minha mãe gostava muito de leitura, né? Então ela incentivava muito isso e eu ficava muito em casa lendo, vendo série. Eu aprendi a mexer em programação sozinha nessa época também, porque eu ficava muito online, nessa época de Tumblr e tal. Então eu vivenciei muito, muito isso. E eu gostava muito de ouvir músicas melancólicas, assim. Eu sempre gostei muito de emo, muito de rock, metal, hardcore, punk. Então eu sempre gostei muito disso, mesmo que eu não fosse uma pessoa que aparentasse, assim, ser aquela pessoa punk, assim, e tal. Mesmo que os punks que eu conheço são mais introvertidos, eles têm mais a estética que chama mais atenção, mas a maioria é mais fechadão, é mais na deles. Eu era assim, eu era uma pessoa mais fechada, ouvia músicas mais melancólicas, mais emo, usava mais roupa preta, né, camisetas de banda. Sempre gostei de usar camisetas de banda. E os rolês, no máximo que eu dava era pra escutar uma banda cover de alguma banda de rock que eu gostava naquela época. Então, a minha adolescência foi mais ou menos assim. E é totalmente contrário do que você vive hoje, né? Em frente às câmeras. Quando eu falei com você, você tava, não lembro o número de seguidores, mas agora você tá com mais de 500 mil seguidores.
Pois é, né, menino? Pra você ver, pra alguém que, tipo, era tímida, introspectiva, e que até meus pais comentavam que eu me escondia atrás das pernas deles, assim, porque eu pedia pra minha mãe pedir coisa pro garçom, ou pro meu pai me ajudar com as coisas, porque eu era muito tímida, assim, até acho que eu tô há 8 anos num relacionamento, estou noiva, mas no começo do relacionamento também eu pedia pro meu noivo, tem como você pedir pra mim? Tem como você, sabe, fazer isso pra mim? Porque eu era muito tímida no começo, só que eu sempre tive muita facilidade de comunicação, sendo bem contraditório, né, tipo, uma pessoa tímida teve uma desenvoltura pra falar quando ela finalmente fala. Sim. Mas foi uma coisa que eu trouxe para as redes sociais, porque é totalmente diferente você tá dentro de um quarto com uma câmera, sozinha, gravando e falando com aquela câmera, e você tá num estádio, como eu até brinco com a galera, que, né, 500 mil seguidores 6 Maracanãs lotados. Imagina eu na frente de 6 Maracanãs lotados. Seria uma pressão muito maior. Só que quando você tá nas redes sociais, você acaba meio que desconectando o número da quantidade de pessoas. E eu só me toco da quantidade de pessoas que estão me acompanhando quando eu me metrifico de falar, cara, são 6 Maracanãs. É muita gente. Se eu fosse colocar toda essa galera pra me assistir num estádio, numa rua, ia lotar uma Avenida Atlântica, ia lotar uma Paulista, sabe? Sim. É muita gente mesmo. E por isso que eu falei, né? É uma grande responsabilidade por trás disso. Porque eu tô falando pra muitas pessoas. Então tem que ter uma checagem no que eu falo. Tem que ter uma transparência. Tem que ter uma lealdade também com os meus seguidores, né? Uma cumplicidade. E, eu acho muito doido isso. Toda vez que eu olho, assim, o crescimento que vai chegando mais e mais gente e vendo quem são essas pessoas, né? Como é a avó de uma seguidora ou um entregador, eu falo, cara, que legal, eu tô chegando num público muito grande, muito diverso. Não é apenas num público X ou num público Y. É muita gente, diversas personas diferentes. E eu acho isso muito legal, que a minha comunicação, de certa maneira, não se comunica com um público específico, mas com todo mundo. E dá pra ver que é uma verdadeira democratização do conhecimento, né? Exato. Quando você pensa, né, o entregador que eu conversei hoje, eu acho que ele devia ali ter os seus 30 anos. A avó da menina que entrou em contato comigo já devia ter seus mais de 60. Então, tipo, são pessoas que têm uma linguagem diferente um do outro, que têm gírias diferentes, que têm gostos diferentes, interesses diferentes, mas que tem algo em mim que faz com que eles escutem, que eles entendam, que eles comecem a desenvolver senso crítico. Então, ou aguçem, né? Já tem senso crítico, aguçem o senso crítico. Então é muito legal perceber isso, e perceber, conhecer esses rostos, sabe? Sair às vezes do digital e ver frente a frente quem me segue, quem me conhece, quem me acompanha, é ainda mais legal, porque você vê que às vezes a pessoa se parece comigo também. Às vezes eu encontro a galera, eu já encontrei seguidoras minhas, que elas se vestem muito parecido comigo, que elas falam de um jeito parecido comigo. Tipo, parece às vezes que eu tô conversando com pessoas que se parecem realmente comigo. Pessoas que gostam de filosofia, que gostam de política, que gostam de estudar história, que se interessam por movimentos sociais. Então, tipo, é uma coisa muito interessante observar que não são só números ali. Tipo, as pessoas olham que são 500 mil seguidores. Mas, cara, são 500 mil pessoas que cada um tem um rosto diferente, tem uma voz diferente, tem uma vida diferente. E que no dia dela, ela para 1 minutinho ou 3 minutos, como é a maioria dos meus vídeos, né? Ela para 3 minutos do dia dela pra me ouvir. E, cara, isso é tão especial, tipo... Nem que ela, sei lá, esteja lavando a louça e me ouvindo, ou voltando do metrô e me ouvindo, como eu já recebi foto de uma moça me assistindo no metrô e outra pessoa tirou foto, nesses momentos que eu tô com essa pessoa. Então isso é muito importante pra mim. E isso que você falou das seguidoras, assim, caracterizada, né? Como que você se sente, às vezes, quando você encontra essas pessoas e parecem que elas te conhecem, só que você nunca as viu em primeiro contato, assim? É muito doido, porque, assim, as minhas seguidoras e meus seguidores falam que eu trato eles como se fosse melhor amiga. Até pelo jeito de responder. Tipo, quando você tem 500 mil seguidores, as pessoas não esperam que você vá responder elas no direct. Que você vai responder o comentário delas. Eu faço questão de fazer isso. Tipo, eu tenho 1 hora do meu dia que eu abro apenas para ler solicitações de mensagem, porque ali eu recebo convites de parcerias, as pessoas entram em contato comigo para roda de conversa, entram em contato comigo para pedir ajuda em caso de alguma violência que sofreu, alguma questão que quer aprender, alguma coisa que quer estudar, algum debate que vai ter na escola ou na faculdade, ou algum livro que ela tá querendo entender algum assunto, e dela me pergunta meio que
sabe, achando que eu não vou responder. Desencanado. E eu respondo. Eu respondo todo mundo. Na maioria que eu consigo ali responder, eu respondo. Porque pra mim é importante manter essa presença ali. Porque eu não quero ser uma pessoa que tá num pedestal separada dessa galera. Eu quero estar do lado, eu quero estar junto. Então, quando eu encontro eles na rua, ou num evento, alguma coisa nesse sentido, é como se eu estivesse encontrando amigos de muito tempo, sabe? Tipo, eles comentam coisas que a gente conversa no direct, contam histórias, ou tipo, traz uma resolução de algum problema que ele trouxe pra mim. Tipo, já aconteceu de seguidora falar, ai, tô brigando com meu namorado por conta disso. Daí chega um tempo depois, ela me encontra numa manifestação feminista e fala, você lembra daquele namorado que eu falei pra você, não sei o que lá? A gente terminou. Daí, tipo, vem me dar a resolução de um problema, de uma coisa que eu aconselhei ela, e que ela pensou, eu nunca imaginei que a Carol ia me aconselhar, tipo, no meu relacionamento com o meu namorado, Sim. sabe? Mas, tipo, de falar, valoriza, sabe? Vê que o cara às vezes não merece uma pessoa como você, que não merece uma mulher tão inteligente, né? Que tudo isso, papapá. E bota dos prós e contras, dou uns conselhos assim que a minha psicóloga também já me deu, de prós e contras, tal, faz uma lista disso, e ela faz, e daí volta e me dá uma resolução e eu falo, caraca, parece realmente que a gente é amiga assim há tempos. Então é um sentimento de amizade, sabe? De troca, realmente. Não é uma distância, eu não considero pessoas distantes de mim. Eu considero que estão ao meu lado ali, que estão junto comigo na trincheira, na luta. E os problemas delas acabam também virando alguns problemas meus que eu resolvo ali junto, que eu converso. Até porque quando eu recebo hate ou alguma coisa que eu tô vulnerável, são esses seguidores que vêm perguntar como é que eu tô, que vêm se solidarizar, que vêm falar que vai ficar tudo bem, que de alguma maneira tentam me trazer algum conforto, algum afeto. Então, quando eles precisam, eu também tô ali pra dar conforto e afeto pra eles. Tem uma troca e tem uma proximidade, né? Total, eu acho importante, né? Porque rede social distancia a gente. Não é tipo a gente tá conversando aqui, tete a tete. A galera no digital tem uma distância das telas e mesmo tendo essa proximidade que as redes também trazem, tem esse distanciamento que a galera pensa, por ela ter muitos seguidores, ela não vai se importar comigo, mas não tem nada a ver. Quanto mais seguidor eu tenho, mais eu me importo com as pessoas, porque são mais pessoas me acompanhando e eu tenho que me manter próximas delas. Caraca, muito legal. Você se lembra de algo que você era obcecada quando criança? Quando criança? Nossa, boa pergunta. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito obcecada por livro. Então, biblioteca, eu não podia ver livraria, não podia ver, tipo, era obcecada por comprar livros. Eu adorava também figurinhas, sabe aquelas figurinhas de caderno, de adesivo e coisas assim? A primeira folha? A primeira folha. Eu tenho até hoje guardada. Mentira. De vários cadernos. Folhas de fichário também. Eu era colecionadora de folhas de fichário. Tenho até hoje guardado várias folhas de fichário ali dos anos 2000. Cartelas de adesivos dos anos 2000. Tudo guardadinho, assim, até hoje. Então, acho que considero isso. Eu gosto muito dessas coisas de papelaria, desde criança. Papelaria e livro, pra mim, é tudo. Caraca, que da hora. Obsessão até hoje. Não posso ver. Ali, vai na Liberdade, no Brás, tem umas lojinhas que vendem post-it, folha de fichário, marcador de texto. Eu fico maluca. Eu amo coisa de papelaria, coisa de estudar. Então, nossa. Caramba. Um livro que te lê, que te marcou e que ajudou a formar sua identidade ou até mesmo confrontá-la. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 é um livro que, assim, definitivamente marcou a minha personalidade, porque eu li na época do ensino médio, uma professora de literatura indicou pra gente ler, e na época eu já amava livros, já era ficcionada, e no livro conta a história de um bombeiro que eles têm o papel de queimar livros. Totalmente o oposto, sabe? E eles salvam um livro. Porque é meio que um governo totalitário, assim, que eles queimam livros, acaba sendo uma forma de controlar o conhecimento por meio da leitura. Então, foi um livro que me marcou, porque, pra mim, conhecimento liberta, né? Conhecimento é poder. Então, quando tem queima de livros, livros sendo controlados, livros sendo censurados, ou coisas nesse sentido, pra mim, já é algo que me pega muito, sabe? Tipo, é uma leitura distópica, eu adoro leituras distópicas, Admirável Mundo Novo, 1984, essas leituras, assim, se remetem muito a Fahrenheit 451 também. E todos têm muito essa pegada, né? Então foi uma coisa que me marcou muito. Além desse, tem A Menina que Roubava Livros,
Também, mesma pira de conhecimento de gente que chega a roubar um livro pra ter acesso ao conhecimento. E aí vai uma coisinha que eu nunca contei, mas eu vou contar aqui, já que eu tô num divã, né? Eu já roubei um livro da biblioteca de uma escola que eu estudava. Mas não foi de propósito, tá, gente? Foi meio que um furto, porque era um livro, assim, que eu gostava bastante também. Se eu não me engano, era Morte Tem Sete Herdeiros, algo nesse sentido. E eu gostei muito do livro, eu li, assim, direto ele. E eu lembro que eu deixei esquecido em casa, depois de muito tempo eu fui lembrar, e já tava com multa na biblioteca há muito tempo. Quem gosta de ler sabe o que é uma multa de biblioteca. E eu falei, ai meu Deus, terminei o terceirão, não vou devolver o livro, vou ficar com o livro. E acabei virando também uma menina que roubava livros, que eu roubei um livro, na verdade foi um furto, mas foi uma coisa que eu fiquei na memória, assim, de um livro que me marcou, porque era a menina que roubava livros, e bem nessa época, assim, eu acabei furtando um livro que eu tenho ele até hoje guardado lá com o marcador do colégio que eu estudava. E eu tenho isso guardado até hoje de memória, assim, de coisinhas de criança, né, adolescente, que a gente faz de bobeira, mas que até hoje eu tenho guardado, assim, na memória, que eu acho engraçado, de quando eu abro lá o livro, eu vejo lá, A Morte Tem Sete Herdeiros, eu vejo o carimbinho da escola, eu lembro, e daí do lado tem o livro, a menina que roubava livros, eu rio, eu falo, cara, que situação engraçada, sabe? Você já se sentiu fingindo ser alguém pra caber em algum lugar? Nossa, essa é uma boa pergunta, porque uma boa parte, assim, da minha adolescência, eu tentei agradar muito os meus pais para ser aceita por eles, né? Tanto na parte de balé, de profissão, eu tentei muito ir pro lado da medicina para agradar eles. Então, tudo que eu estudava, tudo que eu fazia era muito pensando em agradar eles. Algo que hoje em dia eu já não sigo tanto, né? Que hoje eu já não preciso mais agradar meus pais, nem nada nesse sentido. Então hoje eu já faço as coisas muito por mim, sem pensar que é pra agradar ninguém. Mas ainda rola, por exemplo, uma síndrome de impostora, sabe? De tipo, será que realmente eu sou uma pessoa tão boa que merece 500 mil seguidores? Às vezes acontece, tipo, será que eu sei tudo isso mesmo? Será que eu entendo mesmo de política, de filosofia, essas paradas? Tipo, eu faço licenciatura de história hoje, então muitas coisas que eu falo pra galera é coisas que eu já estudo na minha faculdade. Mas vez ou outra rola uma síndrome de impostor ali de tipo... será mesmo que eu sei o que eu sei? Você se sente mais atraída pelo que te acolhe ou que te desafia? Que me desafia. Muito mais. Eu não sou a pessoa que... E isso se compara... Virou até tema na minha sessão de terapia, viu? Que eu me importava mais com os comentários dos haters no meu perfil do que das pessoas que me elogiavam. E isso eu tive que tratar dentro da terapia, em várias análises, porque eu precisava mudar essa lógica. Eu precisava me importar mais com os comentários de quem me elogia, de quem gosta do meu trabalho, do que de quem não gosta, né? Porque senão eu vou estar sempre ali sofrendo com pessoas que não gostam. Então, eu sou muito do lado que desafia. Tipo, se alguém não gosta de alguma coisa, ou se eu me sinto desafiada, por exemplo, debates, que é algo que me desafia muito, eu gosto bastante, porque eu sinto que eu vou além do que eu consigo, eu sei que eu preciso de alguma coisa pra convencer a pessoa ou algo nesse sentido. Então eu gosto de ser desafiada muito mais do que viver no conforto. Se o seu dia profissional fosse um filme, um gênero, drama, terror, romance, comédia... Eu acho que seria uma mistura, assim, de comédia romântica com drama. Não sei. Porque, assim, a minha vida com o meu noivo, ela é muito uma comédia romântica. A gente vive um relacionamento fora das câmeras, eu e ele juntos, porque a gente mora juntos, que é muito uma comédia romântica. A gente passa a maior parte da nossa vida rindo, e a gente até compara o nosso relacionamento com aquelas séries normais, Sim. Sabe? Se fosse, seria muito relacionado aos normais. Uma mistura de normais com algo que tivesse, sei lá, política, movimento social, algo nesse sentido, tipo uma Vani que é política, ativista, sabe? Que administra, que faz essas coisas. Porque eu não conseguiria pensar num filme ou algo que pegasse, assim, mas eu acho que os normais entram muito. E deixa eu ver... Tô pensando no que eu assisti recentemente, assim, que faria sentido. Na minha profissão, eu acho que entraria um pouco mais aquela série Bom Dia, Verônica. Se fosse na profissão, sabe?
nas mulheres que eu atendo, nas histórias que eu escuto, nas coisas que eu vivo em debate, nessa questão de você viver no confronto com homens muito difíceis de lidar, em debates onde esses caras são muito complexos. Teria uma mistura muito louca nisso, porque a minha vida pessoal ela é muito mais tranquila, né? Ela entra muito nesse lado dos normais, que é muito eu e meu noivo vivendo coisas divertidas e engraçadas, de viagens, encontros e coisas assim. Mas a vida profissional ela é bem distante disso. Ela é mais caótica, ela é mais desafiadora, ela tem mais um lado policial também. Tanto que eu até brinquei com meu noivo esses dias, eu falei, cara, quantas amigas delegadas eu tenho? Sabe, assim, pessoas próximas de mim que trabalham nesse meio de investigação criminal, em Delegacia da Mulher, em DHPP, em DPCAM. Então, tipo, esse lado do Bom Dia Verônica também, de você ter vítimas de violência de gênero, de ter um lado meio policial, um lado true crime também, acaba juntando um pouco aqui. E eu acho que também entraria, no meu lado político, militante, um pouco de conto de aia, viu? Porque as coisas que eu me meto pra debater com a galera, o pessoal que eu confronto, as políticas que eu exponho também no meu perfil, entra muito também num conto de aia e um Handmaid's Tale com um pessoal que tem uma vibe bem Serena Joy, assim, bem totalitária. Então eu acho que é uma mistureba aí, porque é muita coisa, né, numa vida, numa pessoa. Então eu tenho espaços, assim, dentro da minha vida que acho que entram muitos gêneros. Seu noivo não é das redes, é? Não, ele é bem low profile. Sério? E eu recomendo, assim, pra pessoas que são, assim, que nem eu, que tem muitos seguidores, que cria muito conteúdo, que usa muitas redes sociais, você ser noiva, ou namorar, ou ser casada com alguém low profile, é maravilhoso. É maravilhoso. O equilíbrio, porque né? tem alguém que é muito usuário e tem alguém que nem usa. Tipo, meu noivo, às vezes, ele nem sabe onde tá o celular dele, pra você ter noção. Caraca. Então eu tô ali o tempo inteiro, eu até fico assim, sem o celular por perto, porque eu não sei que horas são, o que fazer, se estão me mandando mensagem. Ele já não, ele, tipo, perde o celular, às vezes ele fica uma semana sem ligar o celular, sem bateria, coisa assim, eu já sou completamente diferente. Caraca. O que você herdou ou se libertou da sua linhagem familiar? Na minha linhagem, deixa eu ver. Eu acho que deixar que os meus problemas pessoais respinguem nos outros familiares, sabe? Eu acho que uma coisa que eu me libertei muito do meu pai e da minha mãe, principalmente, que eles tiveram muito esse problema ao longo da vida comigo, era de respingar muitos problemas deles em mim. E de eu ser mais responsável, às vezes, do que eles. Então, hoje eu sou uma pessoa que toma muito cuidado, pisa muito em ovos e tem muita responsabilidade, muita maturidade até para a idade que eu tenho. Isso eu já tinha desde muito jovem, para não respingar os meus problemas nos outros. Então, eu acho que uma coisa que eu rompi, digamos assim, dos meus pais, caso eu tenha filhos no futuro, é de não deixar a minha imaturidade, ou a minha falta de responsabilidade, ou os meus problemas, ou as coisas que eu faço respingarem nas pessoas próximas de mim, nos meus filhos, ou algo nesse sentido. Que foi algo que eu senti muito ao longo da minha vida com os meus pais. Eles tinham muitos problemas ali deles, e eles não pensavam muito se isso ia respingar em mim, como que isso ia cair em mim, como que isso ia me atravessar, se ia gerar um trauma, um gatilho, ou uma lembrança, algo nesse sentido. Então é algo que hoje eu rompi muito isso com os meus pais, e foi algo que eu tratei na psicanálise, inclusive. Eu encontrei uns traumas ali da infância, vi umas coisas que eu tive de relações com os meus pais que causaram problemas e que hoje geraram certos traumas, e que eu entendi que isso respingava em outras pessoas. Então é algo que hoje eu tomo muito cuidado. Tudo que eu faço, eu tento pesar muito pra pensar, isso daqui vai afetar alguém ao meu redor? Como que isso pode afetar outra pessoa? Isso vai afetar meu noivo? Como que isso vai ser, né? Isso tá sendo responsável? Tá sendo maduro da minha parte? Mas principalmente também, eu tô pensando só em mim? Não tô pensando no outro? Será que eu tô pensando que isso vai me fazer bem, mas talvez vai, de alguma maneira, atingir outras pessoas? Então isso foi algo que eu acabei rompendo muito com os meus pais, que era algo que eu considero um traço meio tóxico mesmo, e que eu fui rompendo. Sim, é muito legal. Assumir até a responsabilidade das suas coisas, né? Desde pequena, assim, eu tenho muita maturidade, responsabilidade, por conta disso mesmo, porque
Acho que assim como muitas crianças que sentiram assim ao longo da vida, a necessidade de ser, às vezes, até mais responsável do que os seus pais, ser mais maduro do que seus pais, e até de aconselhar os seus pais em momentos que, tipo, você tem que ser uma criança. Então eu tive muitos momentos assim na minha infância que eu aconselhei minha mãe na relação dela com meu pai, que eu aconselhei o meu pai na relação da profissão dele com a vida dele, nas decisões que ele queria tomar, de erros e acertos. Então, eu, muito pequena, fui cobrada, meio que de forma inconsciente pelos meus pais, de amadurecer muito cedo. E hoje até eu penso muito sobre isso, que, tipo, numa certa fase ali da infância, que eu deveria ter sido mais criança, que eu deveria ter sido mais irresponsável, imatura, digamos assim, eu era muito responsável, eu era muito madura. E até por isso, talvez, eu era essa criança mais introvertida, mais tímida, mais na minha, que brincava sozinha, que preferia, na verdade, ficar sozinha, brincando, estudando, lendo, aprendendo, do que com outras crianças ou até com adultos e coisas nesse sentido. Então, é algo que foi meio que nesse caminho. Qual a sua primeira memória de estar no centro das atenções? Nossa, é uma boa pergunta. Qual que é a minha primeira memória de estar no centro das atenções? Eu acho que é agora mesmo, assim, nesse momento que eu penso, a primeira coisa que passa na minha cabeça é nesse momento mesmo que eu tô com as redes sociais maiores, sabe? Que eu acho que é nesse momento que parece que eu me sinto um pouco no centro das atenções, que todo mundo tá me vendo. Mas pensando na primeira vez, acho que a primeira vez que eu pisei num palco de balé. Primeira vez, assim, que você pisa num palco de balé, você acaba sendo realmente o centro das atenções, né? A pressão de você não ver ninguém lá na frente, mas você sabe que tem várias pessoas sentadas, porque tem aquela questão da luz, que você tá no palco, você não vê as pessoas que estão lá. Então, a luz em cima de você centralizada no palco, aquela sensação de esperar a música entrar e, tipo, você treinou durante um longo tempo pra você estar ali e você dançar. Então, a primeira vez que eu penso, eu acho que foi realmente quando eu fui competir em Bento Gonçalves, que foi essa sensação de estar no palco, competição, luz acesa, entregar o melhor de si, dar aquele show. E outra vez que eu acho que faria mais sentido agora, no momento de trabalho, o meu primeiro debate, que eu debati em mesa cast, assim, com um vereador aqui de São Paulo, que os cortes desse debate começaram a viralizar muito e eu ainda não tinha muito... não era muito conhecida nas redes, não tinha um grande número de seguidores, e de repente todo mundo tava falando de mim, todo mundo tava falando desse debate, todo mundo tava falando de como eu tinha ido bem, de como eu tinha destruído ele nos argumentos e um monte de coisa, e eu comecei a ver meu rosto em muitos lugares, muitas páginas, muitos perfis, muita gente me compartilhando, as minhas redes crescendo muito rápido. Então foi uma coisa que me chocou muito e que gerou aquele medo, assim, tipo, nossa, eu tô no centro das atenções mesmo, até, tipo, no centro de uma batalha, sabe, com pessoas de oposição que estão me xingando também. Então, eu acho que foram esses momentos, assim, a primeira vez que eu senti lá, na época do balé, que foi criança, assim, no palco, depois ali no MesaCast, num debate, assim, que eu vi realmente que a galera me holofotou mesmo, assim, como a senhorita Bira fala, né, de holofotar, eu tava no holofote mesmo da galera. E agora que eu tô com 500 mil seguidores, meio milhão, é como se estivesse realmente num centro das atenções, né? No meio de 6 maracanãs. Uma curiosidade minha, você ainda dança? Ainda danço, ainda faço balé. Caraca, que legal, velho. Eu parei por um tempo, acho que eu parei uns 6 anos, mas desde pequenininho eu faço. Então é uma coisa que é um gosto. Eu gosto muito mais de fazer balé, jazz, contemporânea, do que academia. Do que correr, crossfit, essas coisas assim. Pra mim é muito mais gostoso. Sei lá, eu me sinto parte daquilo mesmo. E é até diferente, porque a galera fala, nossa, lembra muito a Helena, daquela música do My Chemical Romance, que é toda gótica, de sapatilha preta e toda tatuada numa sala de balé. É assim que também parece eu numa sala de balé. Todas as meninas de rosa, sem nenhuma tatuagem e tal. E eu com minha roupinha preta, toda tatuada, dançando, há muito tempo. E é muito legal, porque como eu danço há muito tempo, as professoras de balé ou qualquer bailarino que me conhece e vê o meu pé,
a panturrilha, né, que tem aqui em cima, na verdade é a parte de cima do pé. Eu não sei qual que é o nome. Que é essa parte. O peito do pé. O peito do pé, isso. Que é o peito do pé e a panturrilha. Quando olham a minha panturrilha e o peito do meu pé, falam, você é bailarina, né? E você dança há muito tempo, né? Porque já é um formato de pé de bailarina mesmo, já é um ângulo realmente de quem dança há muito tempo, que já tem um pé formado de sapatilha de ponta. E também a minha panturrilha, o meu noivo mesmo, a primeira vez que ele viu minha panturrilha, ele falou, cara, tu joga futebol? Porque essa panturrilha é enorme, tu tem a panturrilha do Neymar, cara. Assim, porque realmente, quando tu dança há muito tempo, pô, eu tô com 28 anos, eu danço desde os 6. Então é muito tempo, sabe? Já Sim. são mais de 20 anos dançando. Então é uma coisa que eu gosto muito e que é algo mais da minha vida pessoal, que eu não trago tanto pras redes, mas que é meu dia a dia, assim. Caraca, muito legal, velho. Do que você tá gostando no momento? No momento... Olha, eu tô viciada em assistir novela, acredita? Novela. Quem diria, né? Quem diria? Mas tá tendo reprise de Vale Tudo. Sim. E eu tô, assim, ficcionada assistindo novela. E fazia muito tempo que eu não vi. Eu acho que uma das últimas novelas que eu vi foi aquelas Avenida Brasil, América, Sim. sabe? Bem mais antigas. E essa que tá agora, eu assisto toda noite com meu noivo. A gente sempre fala, vamos fazer uma pipoca, vamos assistir a novela, não sei o que. Noveleiros, sabe? Por isso que eu falei que se fosse ver uma série assim na nossa vida, eram os normais. Porque a vida que a gente tem de rotina é até engraçada, assim, de dia a dia. Mas assistir Vale Tudo. E eu também tenho feito agora licenciatura em História, então eu tô lendo muito sobre história, livros de história, pedagogia. Então eu tô muito focada nisso agora. Caraca, muito legal. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o poder da palavra não. Não. É algo difícil pra eu dizer. É algo bem difícil. Porque eu tenho muita dificuldade de falar não pras pessoas. Tenho muita dificuldade de falar não para eventos, para convites, para coisas que até mesmo eu sei que talvez eu tenha alguma coisa naquele dia ou faça alguma coisa, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Isso também já é algo que eu trato na terapia, viu? Porque a vida inteira eu disse muito sim pros meus pais, sabe? Sim. E aí entra muito psicanálise, né? Eu disse muito sim já pros meus pais e sempre que eu dizia não pros meus pais, não era bem visto. Não existia um não dentro de casa. Com a minha mãe, principalmente, assim. Então, eu sempre tive muita dificuldade de dizer não pra amigos, de dizer não no relacionamento, de dizer não no trabalho. Tive burnout muitas vezes por acumular trabalho mesmo. Então, como hoje eu trabalho tanto CLT, eu sou supervisora de marketing numa empresa, e eu também trabalho como criadora de conteúdo nas minhas redes sociais, eu acabo tendo uma certa dificuldade, às vezes, de dizer não para algumas coisas, e isso me sobrecarrega. Mas até hoje eu tento praticar muito isso, é algo que a gente trabalha semanalmente na terapia, que é saber dizer não para as pessoas, dizer não para as coisas, saber também impor limites. Isso é muito difícil para mim. Até porque, sendo bem sincera assim, uma coisa que eu falei para minha psicóloga é que eu nunca soube quais eram os meus limites. Eu nunca soube o que deveria dizer não. Porque pra mim, eu sempre deveria estar disponível, deveria dizer sim, fui criada pelos meus pais assim, né? De que eu deveria, de certa maneira, estar sempre disponível pra eles, sempre dizendo sim, sempre atendendo, sempre agradando, sempre sendo aprovada por eles. Então, é uma coisa que até hoje eu tenho muita dificuldade, assim, de dizer não até pra coisas que podem me prejudicar. Porque eu não sei qual que é o meu limite. Sabe? Se eu quero ou não fazer aquilo, se eu preciso ou não, se eu tenho tempo ou não. Mas na minha cabeça, lá dentro, eu vou dar um jeito. Sim. Sabe? Eu preciso dar um jeito. Então, quando eu percebo que eu não vou conseguir, aí sim, eu quase que vomito um não. Mas eu fico guardada. Isso justificando, né? Me justificando. E justificando. Ah, não posso, mas por causa disso, pra mim é muito difícil falar um não seco. Sabe? Até tem amigas minhas que elas têm muita facilidade de falar, não vou. Ah, não vou fazer isso. Ah, não quero. Eu não consigo. Eu preciso dizer não e mais um monte de coisa e eu preciso pensar muito pra saber o que dizer não. Sabe? Porque senão eu não consigo dizer. Eu digo sim e depois eu vejo como eu faço. Sabe?
É coisa bem do neurótico, né? Ser galera. Eu lembro daquele meme da Rita Lee. Nossa, é tão fofinha, tão legal, ela é tão galera. E quando a gente deixa de dizer um não, a gente que tem que sustentar isso, né? É um incômodo que só a gente vai ter que sustentar, né? Exato. E esse incômodo a gente fica se lamuriando em casa, a gente fica com a consciência pesada, porque a gente às vezes não quer fazer algumas coisas, a gente quer impor alguns limites, mas às vezes nem a gente reconhece que aquilo é um limite, sabe? E tipo, eu não consigo. Vou te dar um ótimo exemplo. Quando eu quebrei meu dedo e eu tinha muitas coisas marcadas e o médico falou, você tem que ficar em repouso, você não pode sair, você não pode fazer isso, e vários nãos que ele me passou que eu não podia fazer. No primeiro dia eu já queria fazer tudo que ele falou que não era pra fazer, porque pra mim era difícil falar não pras pessoas, sabe? Tipo, Carol, tem como você amanhã fazer isso, 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 e dizer não, porque eu tava com o dedo quebrado e eu não tinha como fazer realmente, sabe? Então, pra mim foi muito difícil chegar nas pessoas e falar, eu não vou conseguir fazer, né? Então, eu me senti muito mal, mesmo estando com o dedo quebrado, mas chegar nas pessoas e falar que não ia e ter que impor algum limite. Caraca, é de fato uma sensação, assim, muito ruim. Essa questão dessa, às vezes até uma obrigatoriedade em agradar, né? Esse olhar do outro, essa preocupação excessiva com o outro, que acaba tirando o olhar da gente mesmo. De ser aprovado também, né? Tipo, você tem medo de falar não, principalmente porque você acha que o outro não vai aceitar esse não e vai parar de falar com você, não vai gostar disso, vai te achar difícil. Então, eu sempre tive muita essa dificuldade. Como eu, durante muito tempo, busquei a aprovação das pessoas, dizer não para essas pessoas é quase como receber uma negativa de aprovação também, sabe? Então, se eu queria ser aprovada, eu ia estar o tempo inteiro querendo fazer o que os outros queriam que eu fizesse. Mesmo que aquilo me sobrecarregasse, que me desse burnout, ou que eu não soubesse fazer. Até mesmo o trabalho, assim, durante muito tempo assim na minha vida, eu me sobrecarreguei no trabalho com funções que não eram minhas por não saber dizer não. Então, às vezes, meu chefe me pediu alguma coisa que não era minha função ou que eu não sabia fazer, mas eu dava um jeito pra fazer, pra ter a aprovação daquele chefe. Recentemente, eu até ouvi um feedback muito legal do meu gestor atual, que ele falou assim, você às vezes peca pelo excesso. Caraca. Interessante, né? Por alguém que busca aprovação demais, pecar pelo excesso é algo muito interessante de você ouvir. Foi algo que mudou muito, virou uma chavezinha na minha cabeça, que desde então que eu recebi esse feedback, eu penso, cara, será que eu não tô fazendo demais para ser aprovado aqui? Será que não era melhor eu dizer não e trocar ideia com outras pessoas do time, dividir tarefas, fazer umas coisas diferentes? Porque às vezes eu fazia demais, fazia funções além das minhas, até funções de outras pessoas, que eu nem sabia que eram funções de outras pessoas, só para ser aprovada, só para, tipo, ser lida como uma boa profissional, digamos assim. Também pela ótica da autossabotagem, de você pensar, será que eu tô sendo uma boa profissional? Será que eu sei mesmo o que eu tô fazendo? Então, fazer além do que eu precisava fazer, não dizer não pros outros e, no fim, acabava que eu me sobrecarregava e pecava pelo excesso, como meu gestor me deu de feedback. Sendo entrevistado aqui pelo Camadas e Neuroses, parecia um pedido, né, um tanto improvável de ser aceito, até pelo número de seguidores. Eu falei, vou mandar um direct, quem sabe, né? O não eu já tenho. Mas eu gostaria de saber por que você disse sim. Nossa, eu adorei a proposta do programa. Eu adorei a ideia de deitar aqui e poder conversar sobre temas que envolvem a mim. Porque geralmente quando eu vou em podcasts, em debates, as pessoas não têm muito interesse em saber sobre mim. Sobre, literalmente, quem eu sou, além das redes sociais, além dos 500 mil seguidores, né? Quem que é a Carol mesmo, Sim. O que a Carol gosta, o que ela faz na vida, qual que é o passado dela. Coisas nesse sentido que eu achei que aqui faria muito sentido eu trazer e que eu me sentiria confortável também, que não seria um local hostil, porque, né, eu frequento debates que são muito hostis, os lugares, né? E eu pensei que aqui seria um lugar confortável também até para as pessoas que me assistem se aproximarem ainda mais de mim, sabe? Como eu falei para você foi uma pessoa que pensou que provavelmente eu não responderia. Sim. Mas agora você entendeu, né? Que, tipo, como eu sou. Eu não quero ser distante de quem me segue, porque eu quero me aproximar. E é nessa de se aproximar que a gente tem essas oportunidades de estar aqui.
Se eu mantenho esse contato, se eu mantenho esse vínculo, se eu respondo os directs das pessoas, eu tenho essas oportunidades de conhecê-las pessoalmente e poder conversar com elas. Cara, e é real esse negócio. E eu acho que, assim, sei lá, ao meu ver, eu acho que é até um respeito, né? A gente responder uma mensagem de uma pessoa que às vezes engaja o nosso conteúdo, curte, comenta, compartilha algo que a gente tá fazendo, assim, com uma certa excelência dentro das nossas limitações, é claro. Só que são essas pessoas que estão fazendo a gente chegar onde a gente chega, né? E muitas vezes a gente vê uma falta de responsabilidade de muitos influencers. Total. Com os seguidores, né? Eu sei que tem gente que tem menos seguidores do que eu, assim, e que já não respondia seguidores, comentários e coisas assim. Não que eu acho que todo mundo tem que ser cobrado de fazer isso, né? Porque é muita gente pra responder, meu. Sim. São milhares de pessoas. Mas eu acho que é o mínimo a gente não se colocar num pedestal e se distanciar de quem nos segue. Porque, principalmente na minha luta, na minha pauta, no espaço que eu crio conteúdo, não tem espaço para individualismo, sabe? Não tem espaço para personalismo, para eu ser uma pessoa que tá num pedestal separado dos meus seguidores. Nós estamos no mesmo grupo, nós estamos numa mesma classe, nós somos uma categoria única e sabe, que precisa estar juntas e precisa dessa força. Então eu só me sinto forte, eu só me sinto grande, digamos assim, com outras pessoas ao meu redor. Então eu não consigo ser essa influenciadora, essa criadora de conteúdo que se distancia dos seguidores, que se distancia de quem acompanha, ou que até maltrata, ou não trata bem, não cumprimenta, não tira foto, não abraça. Tipo, pra mim, uma das coisas mais importantes quando eu encontro um seguidor não é nem tirar uma foto com ele, é abraçar ele. Porque é aquela energia do abraço, sabe? A gente tem essa rede social que se distancia tanto das pessoas, o algoritmo, as telas, é tudo tão distante, cada um na sua casa, que quando eu conheço um seguidor, a primeira coisa que eu faço é abraçar ele forte, assim. Todos eles até comentam, falam, nossa, que abraço, né? Apertado que você dá. Mas é porque, poxa, pra alguém que recebe tanto hate, tantos comentários negativos, que vive nesse espaço tão hostil que são as redes sociais, o afeto, o abraço, o carinho, o aconchego que a gente tem dos seguidores quando encontra eles é tão importante pra gente continuar, sabe? Ver o rostinho daquela pessoa que comenta, que engaja, que manda direct, que manda dúvida, que pede conselho. É tão especial que pra mim é importante, sabe? Eu não consigo me colocar nesse lugar como grandes influenciadores aí são, de não ir em manifestação, de não ir em ato, de não ir em evento, de não ir em roda de conversa, de, sei lá, não ir em lugares também onde estão os seus seguidores, porque quer se manter distante, sabe? Ou de dificultar encontros, dificultar idas em podcast, em eventos, em espaços, em lugares que estão crescendo por conta de seguidor. Eu acho que isso distancia realmente. A gente tem que apoiar projetos que estão crescendo, projetos que estão começando, porque eu já estive nesse lugar. Sim. Eu já fui a Carol com 0 seguidores e lá atrás tiveram pessoas que me deram a mão. Então hoje que eu tô com 500 mil seguidores é o meu lugar também de pegar essas pessoas e puxar junto. Então quando você me mandou mensagem eu pensei, que legal, eu não conheço ainda, mas independente do tamanho, se tá chegando agora, se tá começando, ou se já tem há muito tempo, se já é consolidado, eu vou. Porque o que importa é essa troca que a gente está tendo aqui e o que vai ficar registrado para as pessoas que vão assistir essa conversa depois. Porque me aproxima ainda mais, tanto de você, do seu programa, quanto das pessoas que vão assistir depois. Caraca, eu tô apaixonado pela sua humildade, cara. Que prazer falar com você. Imagina, que isso. Não, eu acho que não é nem questão de humildade, é muito pelo lado de realmente a gente... eu não vejo tanta diferença pelo número de seguidores, é como são pessoas que me acompanham, mas eu continuo sendo eu. Hoje eu vou sair daqui, vai ser eu indo pra minha casa sozinha, ficar com meu noivo lá, fazer jantinha e depois a gente posta lá pra 500 mil pessoas verem, mas sou eu no dia a dia, então eu continuo sendo eu, independente se eu vou ter 0 seguidores, 500 mil, 1 milhão, até mais, né, tipo milhões, como muitos influenciadores aí têm. Eu pretendo continuar sendo a mesma pessoa e pretendo continuar respondendo, indo em espaços menores, maiores, independente qual seja o tamanho, porque eu acho que não é o tamanho que faz o lugar, é a conversa, sabe? Sim. É o conhecimento que está sendo trazido ali e todo o senso crítico também que está sendo trazido para a pessoa. Então, essa é muito a minha visão, sabe? Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço, foi maravilhoso estar aqui hoje e eu espero que vocês também tenham gostado desse encontro.